Reflexão do dia, Provérbios 26. Delicioso esse capítulo do livro dos Provérbios, porque além de trazer aqueles conselhos que frequentemente encontramos nesse precioso livro da Bíblia, nesse caso específico, alguns dos provérbios são carregados de elementos de humor. Algumas vezes ironia está presente, como quando o provérbio trata das desculpas dadas pelo mentiroso e pelo preguiçoso. Ou às vezes quando o texto lembra que aquele que cava uma cova cairá nela. Alguns assuntos são abordados sempre com recomendações práticas, vivas e super interessantes. Queria dedicar alguns instantes para refletir sobre o tema da contenda, mencionado em alguns versículos, ali por volta do versículo 20, 21, 22, porque ali o texto nos lembra que a atitude assumida por nós diante de uma situação de conflito fará uma grande diferença. É possível estar numa situação de conflito e agir como ateadores de fogo. Na verdade, nós muitas vezes podemos ser os promotores, os provocadores do conflito, ou mais frequentemente, assumir uma postura que torna o conflito ainda mais acirrado, ainda mais aquecido e ainda mais complicado. Algumas vezes a omissão é suficiente para que o conflito permaneça. Na verdade, a palavra de Deus nos alerta quanto ao fato de que a postura adequada a se assumir deve ser a atitude de pacificador. No Novo Testamento, particularmente, esse tema é lembrado algumas vezes. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, literalmente afirma que são bem-aventurados, são felizes os pacificadores. E menciona esta conexão entre o ser pacificador e estar ligado ao nosso Pai, estar conectado com Deus. Quando a palavra de Deus nos fala de paz, fala certamente da paz que temos com Deus a partir da relação restaurada por Jesus Cristo. Fala da paz que enche o nosso coração e que nos confere estabilidade e segurança, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Mas também fala da paz da qual devemos ser promotores, construtores. A paz que deve ser não apenas desejada por nós, não apenas buscada por nós, mas construída por nós. Devemos ser agentes de construção da paz. O que significa dizer que a recomendação mencionada nesse capítulo do livro dos Provérbios é mantida e preservada ao longo das Escrituras, inclusive no Novo Testamento. Podemos sim assumir, numa situação conflituosa, a postura de quem joga mais fogo e ateia ainda mais as chamas. Mas podemos assumir a postura de quem equilibradamente age como um construtor da paz. Age como bombeiro e não como incendiário. Age como alguém que está presente e cuja presença, cujas palavras, cuja postura, cuja atitude, cujo comportamento faz com que o conflito seja atenuado. Pense nas várias circunstâncias da vida nas quais você tem se encontrado, situações com as quais você tem lidado no seio de sua família ou em outros ambientes frequentados por você. Que diferença faz a sua presença? É você um agente da paz? Ou sua presença é indiferente? Ou, não precisa responder, a sua presença torna o conflito ainda mais intenso, mais desagradável e mais difícil de ser solucionado. Que haja em nós a sabedoria para que a postura assumida por nós nas mais diversas situações da vida, particularmente aquelas nas quais os conflitos estão instalados, seja a atitude de serenidade de quem chega para trazer a paz.